Há 40 anos, no dia de hoje, houve a tentativa de invasão da PUC. Tentativa não, chegou a consumar num pedacinho, pelo menos. Mas foi um momento histórico no meio universitário da divisão de esquerda e direita no Brasil. Nós vamos recordar isso com sonoplastia de Ricardo Costa, uma reportagem do companheiro Tiago Verraz. Era uma quinta-feira à noite, quando o espalhafatoso coronel Erasmo Dias, secretário da Segurança de São Paulo, ordenou a invasão à PUC em Perdizes. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. 22 de setembro de 77, 9 da noite. Os alunos faziam um ato público na porta do Tuca, na rua Monte Alegre. Eles tentavam promover o terceiro encontro nacional de estudantes proibido pela ditadura e comemoravam a reorganização da UNE. O coronel Erasmo Dias colocou a tropa na rua. Porque em tendo sido, segundo eles, realizado o terceiro encontro nacional, o local do ilícito penal era a PUC, com a autoridade policial presente e com a companhia do vice-reitor da Universidade da Pontifícia Universidade Católica, que acompanhou a nossa apreensão. Nos dirigimos à gráfica e apreendemos todo esse material que os senhores têm aqui. Ao invadir o campus da PUC, a PM atirou bombas e usou cacetetes contra alunos, professores e funcionários. Um rastro de destruição ficou pelo prédio e mais de 1.000 pessoas foram presas. O então governador do estado, Paulo Egídio Martins, assumiu a responsabilidade. Eu não admito a figura da meia responsabilidade. A responsabilidade no estado de São Paulo é integral de uma pessoa que é o governador do estado, sou eu. A ordem para agir contra a subversão na PUC é minha. Foi minha, é minha. Os policiais colocaram alunos em um estacionamento na esquina das ruas Monte Alegre e Bartira, em frente ao Tuca, e fizeram uma triagem. Os estudantes foram levados em ônibus da CMTC para o prédio do batalhão Tobias de Aguiar, na Avenida Tiradentes. Você foi detido ontem a que horas na PUC? Por volta das 15 para as 10 horas na PUC. E aí tivemos que esperar todo mundo se reunir, levaram a gente como rebanhinho lá pro estacionamento. Você sofreu alguma agressão? De leve, assim, cutucada de cacetete nas costas e tal, para entrar em fila, para não fazer bagunça, fora as bombas de gás. A invasão deixou 25 estudantes feridos, 3 com queimaduras. A reitora da época, Nadir Kfouri, declarou que a PUC tinha sido ultrajada. A universidade foi ultrajada, não é? Nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários indignamente tratados. E ressaltamos que, a nosso ver, numa universidade, o que deve prevalecer é justamente o aspecto educacional. A invasão de 22 de setembro de 1977 só reforçou a luta da universidade contra a ditadura. A atual reitora, Maria Amália Anderi, avalia que as posições da PUC em favor da abertura política incomodavam os militares. Eu acho que o que pesou como componente para invadir a PUC é que uma universidade que vinha se comportando claramente a favor da redemocratização do país, né? A PUC aceitou professores que tinham sido cassados, a PUC recebia bem os movimentos que começavam a se reorganizar, os movimentos sociais, eram as posições políticas da universidade e a maneira como a universidade incentivava a reflexão, a crítica, que tornaram ela um alvo privilegiado, eu acho. A ação da PM causou revolta não só da comunidade acadêmica, mas da Igreja Católica ligada à PUC. Na época, o cardeal arcebispo era Dom Paulo Evaristo Arnes, que reagiu. Vim aqui verificar de viso o que aconteceu. Verdade que sobrou essa juventude boa, animada.
animada, disposta a continuar, mas é lamentável o que aconteceu, realmente é lamentável. Tenham quebrado até violões, é uma coisa triste, bárbara. A noite de violência ficou na história. Dom Paulo Evaristo Arnes lançou uma frase célebre sobre o episódio. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, só se entra prestando vestibular. E para ajudar o povo, não para destruir as coisas. Primeiro cumprimentar o Thiago e o Ricardinho pela belíssima aí reportagem e tal, realmente nota 10 e tal. É legal ouvir as falas, né? As falas realmente muito bom. Vamos só lembrar rapidamente alguns fatos, né? Primeiro, ver vários planos. A PUC, como bem disse a atual reitora, ela se destacava naquele momento, nos anos 70, por uma série de mudanças importantes. Uma dessas, na área de ciências humanas, era o ciclo básico. E aí o professor Casimiro dos Reis Filho teve um papel fundamental no ciclo básico, que era uma criação da PUC e de uma forma de divisão das disciplinas que unia os alunos de todos os cursos de humanas durante 4 dias, cerca de 4 dias, úteis da semana, e no outro dia ele tinha as disciplinas específicas da sua área de conhecimento. Então, na mesma sala, você tinha alunos de ciências sociais, economia, direito, contábeis, etc. Né? Então era uma coisa assim realmente muito legal que tinha sido criada e que era uma proposta de mudança, e o professor Casimiro dos Reis Filho foi fundamental. Por outro lado, em 1976, no final de 76, portanto no ano anterior à invasão, tinha sido indicada pelo cardeal a professora Nadir Kfouri. Essa senhora foi fundamental, uma grande educadora que sabia conviver num momento muito duro da história brasileira com a pluralidade, com a democracia, e montou um grupo, né? O pró-reitor comunitário era o padre João Edênio dos Reis Vale, que está vivo, o padre Edênio, a professora Nadir já falecida, e o padre Edênio sempre professor de lá e vice-reitor comunitário também, com uma tolerância. Eu digo isso porque naquele ano, em maio, nos dias 25 e 26 de 1977, foi eleito a primeira diretoria do DCE Livre, do qual era uma direção colegiada. Eu fazia parte, eu era o orador lá do DCE em momentos difíceis e tal. E o padre Edênio tinha uma paciência comigo fenomenal. Acho que um dia, quando ele falecer, ele vai para o céu direto. E a PUC tinha então isso que a senhora reitora disse, de professores foram cassados pelo ato adicional número 5 em 1969, no início do ano, no primeiro semestre, muitos foram cassados na USP. O ato é do ano anterior, né? Mas muitos foram cassados. Entre outros, o professor José Arthur Gianotti, por exemplo, fez tem uma imagem aí do padre Edênio aí, o professor José Arthur Gianotti, o Paul Singer, Florestan Fernandes, e entre outros, né, foram dar aula na pós-graduação da PUC e tal. Então a PUC teve esse papel, e aí a grande figura da história do Brasil do século XX, que é Dom Paulo Evaristo Arnes tal. Uma figura fantástica, uma grande figura. Nunca se omitiu. Na morte do Herzog, fez aquela missa ecumênica. Sim, pastor evangélico e rabino. Sim. Né? Dom Paulo. E uma presença frequente na Jovem Pan em toda sexta-feira santa. Sim, é uma grande pessoa. Eu me lembro que o primeiro discurso dele aqui, quando ele apareceu, ele falou: nós vamos nos voltar para a pobreza, porque Cristo morreu na periferia. Foi bonito. Foi bonito. E só para concluir, da importância desse ato da PUC num momento muito difícil da história brasileira, lembrar que lá na PUC, 2 meses antes, por isso que a invasão não foi acidental, 2 meses antes ocorreu a SBPC, a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Seria em Fortaleza. O regime militar proibiu, e a PUC fez, e a professora Carolina Bori, na época secretário-geral da SBPC, teve um papel fundamental, e uma das minhas amigas, que era da nossa diretoria, a Cristina, teve um papel fundamental na organização da SBPC. Vocês não imaginam, o Tuca estava tão lotado, o Tuca não é o Tuca de hoje, era o teatro da época, que chegou uma hora que o presidente da SBPC, físico, pediu para que os aplausos não continuassem, porque estavam colocando em risco a estrutura do auditório. Era tanta gente, por tudo que era lugar, isso foi na SBPC. E lembrar que por que da invasão? Era um simples encontro de estudante. Olha que absurdo, né? O encontro de estudantes no Brasil inteiro era o terceiro Encontro Nacional de Estudantes, não havia Uni, né? E o encontro foi realizado, porque no dia anterior, no dia 21, na Rua Maranhão, no Colégio Sion, nós nos reunimos. Eu estava lá no Colégio Sion no dia 21, se reuniram 11 diretorias de DCE,
A cidade estava cercada, a medicina USP, a Senado Universitária, FGV, PUC e tal, e a reunião acabou sendo dos 11, aqui na Rua Marã, do lado da Polícia Federal, eles que estavam tão... E ali decidiu-se que a reunião seria no dia seguinte, já que está cercada, e foi na sala 122 do prédio novo, no primeiro andar. Para ser preciso, no dia seguinte, foi lá que ocorreu, e à noite teve a invasão. E eu acabei, entre os 7 que sobraram, foram diminuindo, indiciado, como diz o fascista, coronel Antônio Erasmo Dias, que deve estar no inferno. Eu fui indiciado na Lei de Segurança Nacional. Entre os últimos 7 que sobraram, eu estava lá com muito orgulho. E o governador Paulo Egídio mente quando ele diz que tinha subversão. O que se queria era simplesmente organizar democraticamente, porque nós referimos eleições diretas quando fosse criada a UNE. Era isso. Então ele mente, né? O que ele está falando que havia subversão, não havia subversão. O que havia era gente que honrava as calças que vestia. Brasileiros, e não pessoas como Paulo Egídio ou Erasmo Dias.